Eu sou o Tiziano Osório, tenho 50 anos, sou jornalista formado pela URGS e trabalho há 30 anos no Grupo RBS, quase sempre na Zero Hora. E desde agosto de 2019, eu sou colunista de filmes e séries da Zero Hora, do site da Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Certo, Tiz. E como que o jornalismo cultural ele contribui para a disseminação da cultura pop, na tua opinião? Eu acho que o jornalismo cultural ele é fundamental. Mas, claro que eu tenho que fazer essa análise em dois tempos, tá? No meu tempo, que é muito tempo atrás já, quando eu era adolescente, quando eu era jovem e estudante de jornalismo, né, não existiam as redes sociais, né, existiam menos veículos de imprensa, eram mais os veículos mais tradicionais, né, mas eu me lembro como era importante para mim, né, ter uma que a gente chama assim de uma validação, né, proporcionada pelo jornalismo cultural, seja críticas da revista Veja, seja matérias na Ilustrada, matérias no segundo caderno da Zero Hora, né, que validavam aquilo que a gente achava legal, assim, eu adorei esse filme, e aí tu vê uma crítica apontando, né, os pontos positivos, né, te ajudando a entender por que tu gostou de um filme, né, porque às vezes eu acho que o meu trabalho como colunista, eu gosto muito quando os leitores dizem assim, tu me ajudou a entender por que eu gostei do filme, ou tu me ajudou a entender por que eu fiquei incomodado pelo filme, né? Nem sempre a gente tem o repertório e o traquejo, né, para traduzir em palavras, né, as sensações que um filme, uma música, uma peça de teatro despertam na gente, né? Então, acho que o jornalismo cultural tem uma importância de dar essa validação e essas explicações, mas no bom sentido, não é aquela coisa assim científica, mas aquela conversa, né, com o espectador ou com o ouvinte de algum disco e assim por diante. Hoje em dia tem muita gente praticando o jornalismo cultural, não necessariamente sendo jornalistas, né? Essa é uma questão importante. Continuam existindo vários veículos da chamada imprensa tradicional, né? Mas também tem muitos, vou usar uma palavra empresarial, muitos players, né? Muita gente nas redes sociais que não é necessariamente jornalista, mas que vive fazendo, aí eu vou falar da minha área, vive fazendo crítica cinematográfica, crítica de séries, né? Sim, elas já têm um embasamento, né, um pouco maior do que de costume pela maioria das pessoas, né, imagino. Mas assim, ao mesmo tempo, assim, eu não acho que essas pessoas que não foram jornalistas, elas são menos preparadas do que eu. Acho que tem pessoas que são mais dedicadas até, né, porque conseguem fazer daquilo lá o seu único trabalho, talvez, né, e se empenham bastante. Assim como qualquer profissão vai existir isso, né? Mas eu acho que hoje o jornalismo cultural ele está muito mais diversificado, muito mais, tem uma concorrência muito maior, e acho que a existência de tanta gente querendo fazer as atividades de jornalismo cultural mostra que tem público para isso, né? Mostra que tem muita gente que consome, aí de novo falando dos meus casos, porque eu não, né, onde eu tenho acesso, sim. Muita gente consome filmes e séries, né? E acho que isso sem dúvida ajuda. Eu não acho que antigamente o crítico de cinema tinha um papel mais decisivo no sucesso de um filme. Eu não acho que a gente tenha tanto poder quanto nos tempos, né, décadas atrás que existia. Mas eu acho que os críticos têm um poder de dar visibilidade com o filme, né? Às vezes a gente pode trazer um filme que não está tanto no radar, né, e fazer mais gente assistir, por exemplo. Certo. E o que tu considera essencial para uma boa crítica de qualidade, assim, quando se vai criticar um filme? Geralmente tu tem mais apreço por uma crítica mais técnica ou uma crítica mais, assim, pessoal? O que tu acha, né, que vale mais, assim, no teu conceito? Tá.
Boa pergunta, porque varia muito, né? Varia muito. Como eu sou uma pessoa que cresceu numa época em que o texto era mais valorizado, né? Eu acho que eu me deixo levar muito pelo texto. Se o texto é bem escrito, eu posso estar lendo uma análise muito técnica de um filme, né? Que, inclusive, usando uma terminologia muito técnica, né? Ou posso estar lendo um texto super pessoal, com uma coisa assim impressionista, com uma coisa do quanto o filme se relacionou, quanto a pessoa que está escrevendo, né? A vida pessoal dela se mistura com aquilo que ele está vendo de um filme. Varia, tá? O que eu faço? Que daí tem a ver um pouco assim, o que eu gosto de encontrar por aí e o que eu faço. Eu Sim. gosto muito de contexto, de contextualizar, né? Contextualizar aquele filme na obra do diretor, na filmografia de um país, na carreira de um ator, num gênero específico, ou num subgênero específico, ou num tema em que aquele filme se trata, né? O que ele tem de diferente, o que ele não tem, assim. Vou dar um exemplo, assim, para ficar mais fácil de ilustrar, né? Quando estreou o filme Meu Pai, aquele filme com Anthony Hopkins, né, que é sobre Alzheimer, né? Eu começo o texto dizendo assim que um filme sobre Alzheimer, né, que pode dar uma sensação de déjà vu para quem já viu filmes como Longe dela. Aí eu listei, agora de cabeça não me lembro assim, mas listei vários filmes, porque a demência e o Alzheimer é um tema recorrente no cinema, né? Listei vários filmes. Só que tinha uma diferença muito importante do Meu Pai em relação a esses outros filmes, né? Praticamente todos os filmes que eu tinha listado, a gente via a condição do Alzheimer e da demência, né? Pela perspectiva de quem estava lidando com a pessoa que tinha a doença, né? Um filho, o marido, a esposa, etc e tal. No caso do Meu Pai, o que o filme tem diferente é que ele nos coloca dentro, né, da mente da pessoa com Alzheimer, Sim. né? Uhum. Então, a gente também tem a nossa memória traída, né? E o filme prega peças muito interessantes, assim, né? De aquela coisa, a filha aparece como a Olivia Colman e depois aparece com uma outra atriz que ainda tem uma brincadeira de ser um homônimo, né? Que é a Olivia Williams, né? E aí a gente começa a se sentir perdido com o personagem do Anthony Hopkins. E tem também a questão do cenário, que às vezes vai mudando algumas coisas no cenário. Então, é aquele mesmo lugar, mas ao mesmo tempo tem algo de diferente, né? Então, a ideia dessa ideia que eu falei assim, de contextualizar este filme específico sobre Alzheimer dentro de uma filmografia já vasta, ou já pelo menos numérica o suficiente, né, sobre Alzheimer e demências. Então, contextualização é uma coisa que eu busco bastante. Eu também procuro fazer o que eu digo assim no meu texto, de uma certa forma que um parágrafo puxe o outro e o parágrafo seguinte converse com o anterior, né? De fazer um texto que seja orgânico, que tenha uma transição de ideias, né? Que flua, que faça fluir, assim, né? Então, por Sim, isso, que nem te sempre... chame, né? Por isso que nem sempre eu vou analisar todos os aspectos de um filme, né? Às vezes eu vou me ater só ao roteiro, às vezes eu vou falar de alguma coisa mais atuação, mas nem sempre vai entrar alguma frase ou algum parágrafo sobre figurinos ou sobre a direção de fotografia, se eu não achar que isso faz sentido para encorpar a ideia do que eu estou falando. Aí eu vou dar um exemplo assim de um filme em que eu procurei tratar de tudo, né, que é um filme recente, A Substância, que é aquele filme com a Demi Moore e a Margaret Qualley, em que é que a minha ideia naquele filme é de como é um filme que precisa ser visto no cinema, porque explora todos os recursos cinematográficos, né? E aí eu também falo de como assistir no cinema, e justamente por explorar todos os recursos, pode tornar a experiência mais perturbadora e até enojante, né? Porque é um filme sobre o terror corporal, né? Aí, nesse texto da Substância, bom, daí, como eu estou falando que ele explora todos os recursos cinematográficos, eu tentei, né,
falar um pouco de cada aspecto, para contar assim também por que a diretora fez os cenários daquela maneira, né? Por que ela fotografia de tal jeito, e assim, por que é polêmica alguma questão da fotografia, né? Que no caso a polêmica do filme é que é um filme que critica, né, a maneira como os corpos femininos são vendidos e descartados depois, mas tem críticas mulheres, né, que apontaram, que acham que a diretora acabou fazendo aquilo que ela condena, uma hipersexualização, né, do corpo feminino. Aí entra de novo que eu falo sobre contexto, né? Eu gosto de conversar com outros críticos, né? Ou seja, de às vezes, especialmente quando um filme é polêmico, né, de trazer essa polêmica para dentro do texto, né? Que é o que eu fiz, por exemplo, no caso do Pobres Criaturas, né? Ali, nesses dois filmes são muito importantes, que eu vou dizer assim, porque eu não posso esquecer que eu sou um homem, tá? E Pobres Criaturas é um filme que tem uma protagonista feminina e que fala de questões femininas, mas tem um diretor homem e um roteirista homem, e baseado num livro que é escrito por um homem, né? Então, não tem um lugar, nesse caso, fico tranquilo assim, eu não tenho lugar de fala para falar se o filme é feminista ou se não é. Então, no caso do Pobres Criaturas, eu trouxe para o meu texto, né, trechos de uma reportagem ampla, né, que o The Guardian tinha feito, né, com essa pergunta. Algo assim, Pobres Criaturas uma obra-prima feminista ou é uma fantasia masculina, uma fantasia sexual masculina abjeta? E aí, né, trago lá trechos de críticas, de 2 ou 3 críticas de um lado, 2 ou 3 críticas de outro, né, para deixar o meu leitor também fazer o seu juízo. Sim. E tu acha que os filmes, as trilhas sonoras, né, dos filmes, elas são capazes de repente, desbloquear alguma memória, de despertar algum sentimento, ou de lembrar situações boas ou ruins que a gente já viveu? Não sei se acontece contigo, né? Mas comigo às vezes acontece bastante. Eu acho que sim, eu acho que a música é muito. Talvez seja o que mais desperta memórias, a música, né? Por que acontece isso, eu acho? Bom, vamos dizer assim, vou falar por mim também, assim. E a minha filha também, adolescente, ouve muita música, né? Envolve muito tempo, muitas vezes as mesmas músicas, né? E elas ficam como uma trilha sonora da nossa vida, né? A música é uma trilha, a música a gente escuta quando está indo para o trabalho ou quando para o colégio, fazendo alguma atividade em casa, a música que a gente estava ouvindo numa festa muito legal, a festa que conheceu a namorada, etc. Tal, são as trilhas sonoras das nossas vidas. Quando a gente escuta essas músicas num filme, é evidente, né, que vai despertar um sentimento, uma memória, né, e é que a gente vai atrelar isso àquele filme, né, vai causar algum atrito ou algum casamento, né, ouvir a mesma música. Mas eu vou fazer o caminho inverso também, assim, né? A gente vê quando a gente ouve pela primeira vez uma música num filme, né? Ela, para mim, né? Ela fica para sempre, né? Junta, né? Com as imagens, né? Com aquela cena ali, né? Sim. E aí sempre que eu vou ver essa música, eu vou me lembrar das cenas do filme. Então, eu acho que a trilha sonora tem esse papel de ajudar a firmar um filme, ou pelo menos uma sequência de cenas, né, na nossa memória para sempre, né? Eu diria que para sempre, assim. E na tua opinião, quais são os principais elementos que tornam o filme ou série bem-sucedido, como produção, elenco, trilha sonora, né, como a gente já conversou agora. O que tu acha, assim, qual é a tua opinião sobre? Também também varia muito. Vai ter filmes ou séries em que eu vou ser pego exclusivamente pela história
vai ter filmes ou séries em que o visual me pegou e aí eu nem dou bola para a história contada, ou ter filmes e séries que o visual é maravilhoso, mas a história é tão ruim que aquilo lá não serve para mim. Sim. Varia muito, assim, né? Eu gosto muito, digamos assim, de dois tipos de filmes ou séries eu gosto muito, assim, que fazem... Ó, um é a série em que eu não sei nada, ou o filme que eu não sei nada, e que vai me provocando perguntas e que vai me colocando contra a parede e criando dilemas e eu tendo que me identificar com o protagonista, com situações limite, né? Sim. Exemplos assim, Uma Segunda Chance, né? Que é um filme que um policial dinamarquês, né? Numa batida numa casa de traficantes lá, encontra um bebê desnutrido, todo sujo lá, e ele tem que tomar uma decisão o que fazer, né? E ele toma a decisão de levar o bebê para casa, né? E coisas assim, né? Ou o Sim. filme lá em que um pai de família coreano está na sacada de casa, vê um crime sendo cometido, né? Que se chama A Testemunha. Ele vê um crime sendo cometido na rua, só que o ladrão, o criminoso, viu ele. E aí ele fica nesse dilema. Contra a polícia, não conto, né? Coloco minha família em risco, não coloco. Esse tipo de filme, de série, assim, me envolve bastante, né? E aí tem a ver com o que eu dizer assim, eu gosto de estar envolvido, né? Eu não gosto de me flagrar pensando sobre eventuais furos do roteiro, né, falhas do roteiro, né, problemas que aparecem, problemas técnicos do filme. Eu gosto quando estou envolvido pelo filme. Em geral, se eu fui envolvido pelo filme, depois eu costumo desprezar qualquer problema que eu tenha visto. Assim, estou exagerando, entende? Mas a ideia é essa, assim, Sim. quando o filme envolve, a jornada vale, entende? Se o final decepcionou um pouco, às vezes não levo em consideração, a não ser que seja um final que eu acho que depõe contra todo o filme, que seja contraditório demais, né, que cria algum problema. É muito variado, assim, né? Não sei dizer exatamente o que é o aspecto que eu mais levo em consideração, porque se tu for olhar assim as listas dos melhores filmes que eu faço, sim, vai ter de tudo. Tem desde um filme pode ter um filme sueco feito na Turquia, a um filme de super-heróis, pode ter um desenho animado que é mudo, pode ter um documentário, vai variar assim, né? Não tem, eu não acho que eu tenho um gênero preferido, assim. Acho que tem alguns filmes que eu não sou muito chegado, assim, tipo Transformers, assim, esses filmes que realmente não tem personagens humanos, não me atrai tanto. E quais filmes, assim, que lançaram recentemente, que tu considera que tiveram mais impacto entre os jovens? Que tu percebeu que, além do impacto, né, também que tiveram um grande impacto entre os jovens, que eles realmente gostaram. Difícil essa aí. Mesma coisa, eu teria que tentar dar uma olhada em algo demográfico, assim, para saber, assim, quais são as preferências, né, os filmes, séries preferidos do público. O que eu estou tentando pensar agora é de filmes e séries que são sobre jovens, né, e que fizeram algum barulho, né. Eu lembro, por exemplo, já é mais antiga, mas aquela série sobre suicídio, 30 Reasons Why, né, que foi Sim. bastante comentado, né. Sim, Uh, pra te ter uma noção, eu estava no ensino médio na época e muito dos meus amigos estavam comentando sobre. tem. Agora, recentemente, tem Euforia, que eu não assisti, mas é uma série sobre esse universo dos jovens. Eu acho que o adolescente, o jovem, ele gosta de se ver no cinema, nas séries, mas ele é muito atento à autenticidade, né? Me parece Sim, que é um sim, público que torce o nariz, né, e abandona se achar que aquilo lá não está retratando, não digo fielmente, né, como é a vida deles, porque muitos
muitos adolescentes e jovens, na verdade, têm uma vida cotidiana absolutamente banal, né? Mas ele sente uma necessidade de que tenha uma representação, mesmo que fictícia, mesmo que exagerada, né? Mas que com algum grau de autenticidade em relação ao que ele vive, né? Ou ao que ele gostaria de viver, ou ao que ele não é que bem gostaria de viver, mas imagina que pudesse viver, né? Porque às vezes um pouco a ficção ela nos ajuda a viver as fantasias que a gente não tem possibilidade ou coragem de viver, né? Então é normal assim que a gente se encante pelos vilões, né? Se encante por um mundo de muito dinheiro, né? Se encante por um mundo de crime ou de muito sexo, né? Porque a gente está dando vazão a fantasias que a gente tem, a desejos que a gente tem. Sim. Isso explicaria, por exemplo, de novo, é difícil eu falar sem ver, mas pelo que eu li, né, isso explicaria, por exemplo, o sucesso de Euforia. Sim. E quais as tendências que tu vê assim nas maneiras de como os jovens estão consumindo, né, interpretando o cinema? Não sei se tu acompanha isso, né? Que, enfim, as maneiras, né, de como os jovens estão consumindo isso, quais as novas tendências, né? Enfim. De novo, difícil de responder. Sem estudo, assim, eu não me sinto apto a responder, assim, porque o meu público não é muito jovem, o meu público, né? A Zero Hora, no papel, já é um público mais velho, mas no site eu não tenho a noção exata assim, de com quem eu estou falando, né? Eu sei que muita gente que fala comigo pelas redes sociais, eles são pessoas mais contemporâneas minhas, alguns um pouco mais jovens, assim, mas não são adolescentes, né? Não são jovens, né? Então, eu passo essa pergunta porque eu não sei responder o que está pegando entre os jovens, né? Porque, por exemplo, vamos falar assim, é evidente que os filmes de super-herói, né, eles atraíram um público adolescente também, mas não só o público adolescente, né? Muito dos filmes de super-herói que são associados a muita gente pode associar filme de super-herói à aventura juvenil, né? Mas, na verdade, muito do público que consumiu os filmes de super-heróis são gente quarentões, cinquentões, né? Que cresceram numa época em que não existia uma frequência de produção de filmes e séries desse mundo, né? E agora viveram um sonho, né? De ver os seus personagens favoritos ganhando carne e osso, né? Nos filmes da Marvel ou nos filmes da DC. Então, assim, eu não sei qual é o que pega entre os jovens. O que é certo é que a indústria cinematográfica e das séries também, ela costuma procurar criar pontos de conexão, pontos de identificação com o público jovem, né? É muito comum, né, a gente ter ou séries sobre juventude, né, como eu falei, Euforia, Elite, né, aquela série espanhola, né, tem muitas séries que são voltadas para o público jovem, mas também é muito comum a tentativa de atrair o jovem por meio de algum personagem para uma história adulta, para uma história para um público mais maduro, né? Um exemplo recente agora é Coringa não, Pinguim, né, que é a série da Max, né, com um dos vilões do universo do Batman, né, em que logo no primeiro episódio tem esse personagem, que agora me fugiu o nome o nome do personagem, não lembro, o ator é o Renzi Feliz, né, que é um adolescente, né, né, delinquente, né, que tenta roubar o carro do Pinguim, e aí acaba meio que adotado pelo Pinguim, né, para as coisas que ele tem que fazer, para ajudar a cuidar da mãe até, e assim por diante. Sim. Que é claro que aquele personagem está ali para ser um ponto
né, de atratividade para um público mais adolescente, talvez, né, que vai se identificar com os dramas daquele guri ali e tudo mais, assim por diante. Isso é muito comum, né, essa coisa de fazer Sim. uma parceria entre um personagem maduro e um personagem jovem, né, que os famosos núcleos jovens das novelas, né, também existem nos filmes e nas séries. E tu percebe diferença na influência dos filmes e séries entre as diferentes gerações, por exemplo, a influência que os filmes exercem sobre a geração jovem de hoje e a geração que era jovem na tua época? Pois é, é difícil, é, porque quando eu era jovem, quando eu era adolescente, já faz bastante tempo, né? Já faz 30, 40 anos, né? E o mundo era muito diferente do mundo de hoje, né? Um filme era um evento, né? Ir a um filme era um evento. A estreia do Batman era um evento cinematográfico, né? As pessoas se preparavam para isso, né? Tu sabia que a primeira sessão ia ser tal hora no Baltimore e tu ia lá, fazia fila e tudo mais, né? E depois tu era isso. Tu ia ver talvez alguma matéria no Jornal Nacional, né? Uma no jornal. Tu conversava com os teus amigos, né? No colégio ou na praça, jogar bola e acabava por aí, né? Por mais que as coisas fossem fenômenos de bilheteria, fenômenos midiáticos, mas a gente não enxergava esse fenômeno toda hora, todo instante, como é hoje, né? Quando vai estrear um desses filmes muito esperados, né? Existe uma enorme antecipação, uma enorme campanha de marketing. Um exemplo assim que é bom, é um bom exemplo assim, acho que é o Barbie, né? Que é um filme que é a mesma coisa. Ele, para quem que é Barbie? Para as crianças, para os adultos que já brincaram de Barbie, para os adolescentes que estão vendo uma história de empoderamento, né? Ele tentou fazer para todo mundo e tanto é que fez 1,5 bilhão de dólares de bilheterias, né? Acho que conversou com Sim. vários públicos, mas é muito, é maciço, né? Chega a ser cansativo até, né? O que precede a estreia de desses filmes assim, né? E quando o filme estreia também, ele está em todos os lugares, todas os sites de cultura, todas as redes sociais, né? Todo mundo tem sempre alguma coisa a dizer sobre alguma coisa, né? Nós vivemos um mundo em que, para o bem ou para o mal, todo mundo se sente no direito de dar opinião sobre qualquer assunto, né? Então, tem muito conteúdo, né? Conteúdo no sentido mais amplo, assim, né? Não só conteúdo jornalístico, mas muito conteúdo produzido sobre um filme, né? Ah, o quanto que isso é orgânico, digamos assim, ou seja, o quanto que isso é despertado de uma forma natural, o quanto que isso atende... O que vem antes, né? Vem o interesse do Sim, público sim. ou vem o interesse dos produtores de conteúdo, incluída a imprensa, assim, em atrair esse público, né? Ah, é complicado, né? Não, essa pergunta eu não respondi direito porque ela é muito difícil, assim, de eu medir a influência de filmes e séries no público jovem. Desculpe. É capaz. E tu acha que o conteúdo dos streamings ele tá mudando a relação dos jovens com o cinema? Sim, não só o conteúdo dos streamings, né? Eu acho que a nossa cultura do celular, ela mudou muito, né? A relação do público com os filmes que, é como eu disse, no meu tempo, tá, claro, existia televisão já, tudo tinha séries, tinha filmes, inclusive filmes feitos para televisão, né? Mas o espaço nobre do cinema era a sala de cinema, né? Que é uma tela grande, requer imersão, né?
por ter a imersão, poderia se permitir um ritmo considerado mais lento e assim por diante, né? Que hoje talvez seja considerado mais lento e assim por diante. Hoje, com tudo ao alcance do dedo aqui no celular e tu podendo estar uma hora falando por WhatsApp, parando o WhatsApp para continuar vendo a série que estava vendo na Netflix, né? E aí depois vendo um e-mail que precisa resolver e ao mesmo tempo ouvindo a música nova que acabou de entrar a notificação que entrou a música nova da Taylor Swift, etc e tal, né? Eu acho que as novas audiências elas têm uma atenção muito mais frágil, né? E uma paciência mais frágil para assistir filmes. Eu não vou dizer longos, tá? Mas assistir filmes no cinema. É muito frequente isso, mas eu não vou culpar os jovens, porque eu vejo velhos fazendo isso também, né? Mas é muito frequente a pessoa estar no cinema e, em determinado momento, pegar o celular, entende? E tá resolvendo, ou para resolver algum problema, ou porque resolveu se distrair, né? Ou porque não consegue mais prender atenção, né? E eu acho que, de uma certa forma, muitos filmes hoje em dia, eles buscam alguma coisa frenética, né? Com muita música também, tu fala de trilha sonora, muita troca de música, chega a me incomodar alguns filmes que a cada 2 minutos toca uma música diferente, né? Isso às vezes acho que acaba confundindo um pouco, né? E isso é muito comum, especialmente no streaming, mas também tem filmes de cinema que são assim, mas não tem tanto espaço para o silêncio, né? Mas isso eu não acho que seja só voltado por causa do jovem, entende? Isso que eu quero dizer assim, mas hoje, em algumas produções, e eu não estou falando de todas as produções, estou falando mais das produções de Hollywood, porque são as hegemônicas, né? As que ocupam a maioria das salas de cinema e as que ocupam também a maioria das plataformas de streaming. Não existe mais tanto espaço para o silêncio, né? Que eu acho que isso é reflexo desse tempo que a gente vive hoje, né? Que é a gente é bombardeado o tempo todo por ruído, no sentido amplo da palavra, assim, né? Tem sempre alguma coisa entrando, alguma coisa acontecendo, alguém comentando alguma coisa, um vídeo novo, um podcast e assim por diante. É muita oferta, né? De muito estímulo, né? Eu vejo os filmes refletindo um pouco isso, de proporcionando experiências assim, né? Frenéticas às vezes, né? E é por isso que são muito saudados às vezes aqueles filmes em que são silenciosos, são parados, né? Que são saudados. O que alguns anos atrás alguém poderia dizer, às vezes, filme muito parado, muito lento, hoje já é enaltecido no sentido de ser esse respiro, né? Num mundo muito veloz que a gente está vivendo. A questão do streaming também tem uma questão visual também, eu acho, né? Que como muita gente consome o streaming nos celulares, eu percebo que muitos filmes feitos para o streaming, eles são diferentes dos filmes para o cinema na sua concepção visual. São planos mais fechados, não tem tanta necessidade de cenários enriquecidos, de planos de fundo, né? Porque não adianta tu botar uma pessoinha lá no meio do deserto, lá, que no celular ela vira um alfinete, né? Sim, com Ao certeza. contrário do cinema, que está numa tela grande e que faz todo sentido tu mostrar um alfinete, né? Mostrar como uma pessoa é pequena no meio de um deserto, né? Ao contrário de uma tela de celular que o efeito não tem o mesmo, né? A gente não está tão imerso, né? Quando está no cinema. Então perceba essas diferenças assim na própria concepção dos filmes, né? De serem mais focados, né? Focados em cenas fechadas. Não é regra, né? Vamos pegar, por exemplo, alguns filmes da Netflix, tá? Que é o Nada de Novo no Front, né? Que é o filme da Alemanha que ganhou o Oscar Internacional sobre a Primeira Guerra Mundial. É um filme da Netflix. Ele passou em alguns cinemas, aqui no Brasil não passou nos cinemas, né? Mas ele é um filme que foi feito para Netflix, né? E tu vai ver, é um filme que tem um grande trabalho audiovisual, com profundidade de campo e assim por diante, né? Não é a regra que eu estou dizendo, mas a gente percebe
um padrão de produção diferente, né, quando é para o streaming. E tu tinha falado sobre comentar a atividade, comentar um podcast, né? Queria voltar um pouquinho no assunto crítica de novo. Queria te perguntar quais são os filmes, ou digo filmes, gêneros de filmes, né? Que tu acha, assim, tu, Ticiano, os gêneros de filmes que tu mais considera difícil de criticar. Não sei se depende do gênero, né, da história, enfim, o que tu acha? Eu acho que um dos gêneros que eu tenho mais dificuldade de criticar é a comédia romântica. Eu gosto de comédia romântica, mas eu não me sinto eu não me sinto tão desafiado a escrever sobre comédias românticas, né? Eu não tenho uma barreira minha assim de não conseguir Sim. me aprofundar tanto e talvez não conseguir fazer essa questão da contextualização tanto em todas as comédias românticas, né? Eventualmente consigo fazer um texto que relaciona a comédia romântica daquele ano com o seu período, com o que está vivendo, né, no tempo. Mas acho que, de certa forma, eu substituí as comédias românticas pelos reality shows de relacionamentos amorosos, assim, que eu acho que tem tem uma conversa interessante assim sobre a sociedade, mais do que, embora as comédias românticas ainda existem e tem que fazer, mas não me sinto tão desafiado assim, né? Não consigo me ocorrer assim, algum outro gênero que tenha isso. Bom, é que eu acho que todo filme se presta, né, por pior que seja, ou qualquer gênero que seja, todo filme se presta para a gente interpretar, né, porque vai depender muito, como eu disse, vai depender muito da minha bagagem sociocultural, vai depender muito da minha bagagem emocional, do timing, né, do lançamento do filme, e assim por diante. Tu pode ir encontrando camadas de leitura em qualquer filme, né? Fazendo, respondendo o contrário da tua pergunta, né? Eu acho que para mim um dos gêneros mais legais de escrever, assim, porque permite a gente tratar de muita coisa é o terror, né? Eu acho que por meio do terror a gente consegue falar de muitas questões. Pode ser questões sociais, pode ser questões políticas, pode ser questões, né, psicológicas, pode ser questões afetivas, né? O terror é um gênero que se presta a muitas camadas de leitura, né? Sim, eu ia dizer, ele é bem amplo nesse ponto. Às vezes pode ser bem literal, né? Mas às vezes pode ser simbólico, né? Às vezes pode ser trabalhando por meio do simbolismo, né? Então, e como disse, pode ser literal ou quer dizer, eu vou dizer assim, a substância, né? É um filme que é tão simbólico quanto literal, né? O tema dele está ali, só que ele faz o exagero, né? Ele deforma fisicamente os corpos das mulheres para vender essa ideia, né, de como o corpo feminino ele é objetificado, né, e por olhares masculinos, né, que são os dominantes da mídia. Sim, sim. Bom, o vídeo foi esse. Tice, muito obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade. E é isso aí.